Rios e córregos inundando inúmeras cidades. Milhares sem energia elétrica após terrível furacão. 3 tufões acabaram de tocar o solo ao sul da cidade. E agora? O que é isso? Eu acho que é um terremoto. Eu nunca vi tais condições climáticas antes. Busquem abrigo imediatamente. Olá amigos e amigas, bem-vindos ao curso Estudo Bíblico e Preparação Batismal. Quero convidar-te a assistir os vídeos anteriores e principalmente o vídeo de introdução aqui que explica como é que o curso funciona e como você poderá tirar melhor partido deste curso e assim poder ter um aprendizado sobre esses temas de uma forma muito mais interativa, não é assim? Quero também dizer-te que se quiseres ter um certificado de teres completado este curso, entre em contato comigo através do e-mail no ecrã michaelregiste2020@gmail.com, onde poderemos trocar informações de que é que deves fazer para teres então o certificado deste curso. Pois bem, nós estamos avançando no nosso curso e agora estamos no módulo 5. E o módulo 5 tem o tema o que é que a Bíblia ensina acerca dos sinais da segunda vinda de Jesus. Na semana passada nós tivemos a ver sobre a vinda de Jesus, sobre o fim do mundo, este tema que tem assustado tanta gente, e até podíamos dizer que o módulo de hoje seria a segunda parte do módulo 4, não é assim? Mas afinal, o que é que os sinais são importantes? Por que é que eles são importantes? Ao olharmos ao nosso mundo ao redor, vemos fome, miséria, com tantos recursos que o mundo tem, guerras por todos os lados, uma pobreza extrema e nós nos perguntamos o que é que está a acontecer. E agora chegamos finalmente a uma calamidade que está a acontecer a nível mundial, que é esta pandemia que tem paralisado a vida de muita gente. Mas o tema de hoje é importante porque é preciso nós termos uma correta noção daquilo que os sinais devem representar na nossa vida e no nosso dia a dia. Conta-se uma ilustração que, se bem me recordo, 3 elementos iriam passar por uma cidade e cada um deles dizia que iria provocar X números de mortes. Era a fome, era a doença e, por fim, era o medo. Ora, de todos eles que passaram por aquela cidade, o medo foi aquele que disse que iria causar X vítimas, X baixas, mas que o resultado foi o dobro. Então os outros 3, a fome e a doença, perguntaram o que é que aconteceu, porque afinal de contas tinham combinado que ia ser só X. E o medo respondeu e disse, não, de facto aquilo que tinha combinado de fazer naquela cidade é o que eu fiz. Os restantes foi porque com o medo as pessoas não sabem o que fazer. Elas entram em pânico, elas perdem o norte. Pois bem, meus amigos, essa história serve para ilustrar porque a importância do tema de hoje, para nós não nos perdermos face a tudo o que está a acontecer à nossa volta. Mas, no tempo de Jesus, os próprios discípulos fizeram esta pergunta a Jesus quando saíram do templo e Jesus tinha dito que não ia ficar pedra sobre pedra. Eles perguntaram, diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da vinda de Jesus e do fim do mundo. Portanto, eles entendiam que o fim do mundo estava associado de igual modo ao estabelecimento do reino de Jesus, como nós vimos na última lição. E Jesus, ao responder, vai dizer, acautelai-vos que ninguém vos engane. Meus amigos e amigas, isto é muito importante. Jesus, antes de dar mais sinais e começar a explicar o que é que precedia a sua vinda, ele vai dizer que os discípulos deviam ter atenção, e também nós, obviamente, que ninguém nos deveria enganar. Porque quando se trata em matéria de sinais da vinda de Jesus, o engano é aquilo que é importante nós podermos evitar.
E esta pergunta não ficou sem resposta. Por isso, nesta primeira parte do estudo, nós vamos tentar qual a importância dos sinais, qual a relação destes sinais com o nosso dia a dia. O primeiro ponto que devemos ver é que os sinais servem para indicar a proximidade da volta de Jesus. Foi isso que Jesus deu. Em Lucas 21, versículo 29 e 31, ele disse: assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Então, se você quer entender melhor sobre o reino de Deus, o que é isso vinda de Jesus, veja o módulo anterior. Então, Jesus diz-nos aqui claramente que os sinais servem para indicar a proximidade ou não da sua vinda. O segundo ponto é confirmar a fé na palavra de Deus. Jesus disse que, em verdade, vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Ou seja, no contexto que Jesus estava a falar e a dar os sinais, aquela geração que visse todos aqueles sinais acontecer, Jesus disse que eles não passariam esta geração sem que o seu reino fosse estabelecido. E ele acrescentou, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Um outro facto importante que devemos entender é que os sinais servem para nos dar esperança. Em Lucas 21, 29 até o 31, Jesus vai dizer: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Vejam, prezados amigos e amigas. A vinda de Cristo é um momento de esperança, como nós vimos no módulo anterior. É um momento de esperança, de alegria, porque afinal de contas está prometido que com o reino de Deus deixa de haver toda a injustiça que nós temos visto. Portanto, é algo que nos dá esperança, os sinais. Mas também os sinais servem para nos ajudar a crer, a ter fé. Na palavra de Deus encontramos fonte segura para a nossa fé. Em João 14, versículo 29, Jesus disse: eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Portanto, o facto de Jesus dar os sinais como profecias antes que os eventos tivessem lugar, servem para acrescentar a nossa fé. Um outro ponto que nós tivemos a ver, de não sermos enganados, como está em Mateus 24, versículo 4, como vimos no início aqui do estudo. E também vigiar e prepararmos. Em Mateus 24, versículo 43. Porque, afinal de contas, que sentido faz saber todos os sinais da vinda de Jesus se isto não tiver uma consequência prática na nossa vida, no nosso dia a dia, se isto não tiver influência na nossa preparação? Isto é como alguém que olha-se ao espelho, que vai sair de casa, olha-se ao espelho, vê que há algo ali de mal, mas não faz nada. Mantém-se a mesma, não é? Então, os sinais, a importância dos sinais tem a ver com isto. Nós entendermos esses pontos e podermos estabelecer aqui um equilíbrio de entender os sinais, mas ao mesmo tempo eles contribuírem na nossa preparação. Vamos então ver alguns sinais. Existem vários sinais sobre o fim do mundo, a vinda de Cristo, mas nós iremos no âmbito deste estudo escolher apenas alguns. Um dos sinais que o próprio Jesus falou é o de falsos cristos. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso está em Mateus 24, versículo 5. Podemos ver o cumprimento deste sinal neste recorte de notícia que vos trago do ano 2020, em que diz que autoridades russas prendem homem que diz ser a reencarnação de Jesus. Nós vimos no módulo 2 que a vinda de Jesus não dá para enganar, ela será única. Haverá uma série de acontecimentos que não podem ser imitados por ninguém. Mas Jesus advertiu que mesmo assim muitos viriam em seu nome e enganariam a muitos. Portanto, trago-vos essas notícias para vocês verem que isto é atual, isto não é algo que aconteceu há muito tempo. Um outro sinal é os conflitos armados que acontecem à volta do nosso planeta. Jesus disse em Mateus 24, versículo 6, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Mas, olhai, não vos assusteis, porque é necessário ou mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, as guerras fazem parte dos sinais da vinda de Jesus. E porquê? Será que Jesus é que quer estas coisas aconteçam? Não, é porque a humanidade vai se degradando a tal ponto que Jesus disse que ele finalmente vai estabelecer o seu reino, não é? Catástrofes naturais e calamidades sociais também são sinais. Nós podemos ver em Mateus 24, versículos 7 e 8, que diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, vejam, nós vemos aqui catástrofes naturais, terremotos, pestes, ok?
mas também calamidade social, a fome que assola vários lugares, não é? O drama dos refugiados, as pessoas por causa das guerras a fugirem de um lado para o outro. Tudo isso também são sinais. E acrescento o pormenor que Jesus disse em vários lugares. Nós vemos hoje estas pestes acontecerem por toda parte, terremotos por toda parte, pandemias por toda parte, fome e necessidades sociais crescentes em toda parte. Uns vivem bem, outros vivem mal. Jesus disse que tudo isto seriam sinais do seu regresso, porque as coisas no planeta Terra, ao contrário do que os homens falam de que vão melhorar, elas iriam piorar e que só com a intervenção divina as coisas poderão ser repostas. Um outro sinal é a desigualdade social. Em Tiago, capítulo 5, versículo 1 a 4, por exemplo, nós podemos ver um lamento que faz Tiago, dizendo: Ei, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. Reparem, uma riqueza só pode apodrecer se ela não tiver a ser usada, estiver ali armazenada em algum lugar a criar ferrugem, mofo, não é? O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. E continuando, ainda diz: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. Vejam, o apóstolo diz-nos que o salário, a injustiça, o patrão combina uma coisa, não paga, fica com o dinheiro, burla, e às vezes uns até só pagam metade daquilo que combinaram. Tudo isso são sinais que o apóstolo disse que Jesus está atento e que haverá um dia um acerto de conta para todas essas injustiças. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes. Cevaste os vossos corações como num dia de matança. Uns têm tudo e mais alguma coisa e negam aquele que não tem nada, pelo menos alguma coisa, não é assim? Então, um outro sinal é a moralidade das sociedades estaria alterada. 2 Timóteo 3, versículo 1 até 5, que diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, vejam esta expressão, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, ok? Com uma paixão da imagem, mas também pode haver uma interpretação desse texto sobre aquilo que nós estamos a ver a nível da sexualidade que está a acontecer, não é? Homem com homem, mulher com mulher. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. Nunca antes vivemos numa sociedade onde as pessoas dizem e aparentam nas redes sociais toda uma aparência de bem-estar, mas que depois na prática as suas ações em procura daquilo que é o bem e o bem-estar do seu próximo e daquilo que é correto, não há qualquer esforço, não há luta. E isso também são sinais que Jesus deixou que iriam acontecer e nós podemos ver por toda a parte, não é assim? Também haverá sinais na natureza. Em Lucas 21, versículos 25 e 26, dão-nos sinais para aqueles que fizeram estudo de profecia comigo, sabem que há determinados sinais proféticos que tinham datas na natureza para acontecer. E aqui são estes sinais onde Jesus fez referência. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Hoje nós vemos os tufões, os furacões, assolando e destruindo, homens desmanhando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. As pessoas estão angustiadas, alguns não aguentam e desmaiam. Lembro-me de uma história que eu ouvi de que alguém num determinado país, quando ouviu que a pandemia tinha chegado àquele país, desmaiou. Desmaiou à frente da televisão.
Mas há um fator importante, porque você pode estar a dizer, mas isso sempre existiu. Mas Jesus deixou-nos aqui algumas pistas para nós podermos entender a importância destes sinais. A frequência é um fator determinante. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 3, é-nos dito o seguinte: pois que, quando disserem que há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Jesus também usou essa ilustração das dores de parto. Uma mulher, quando está para dar à luz, ela vai tendo aquilo que são as contrações que vêm de hora em hora e depois vão diminuindo minutos, e depois começam a ficar cada vez mais fortes. Essa ilustração Jesus deu para nós podermos exatamente entender e contextualizar os sinais. É que eles vão aumentando cada vez mais de frequência, assim como as dores de parto de uma mulher, a um ponto em que se tornará inegável de que algo está para acontecer. Em Mateus 24, versículo 33, Jesus disse: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Portanto, não é um sinal isolado que nos vai dar a noção da proximidade da vinda de Jesus, se falta muito ou pouco. É o conjunto deles todos. É nós percebemos que todos esses sinais estão a acontecer em vários lugares, em várias nações, com maior frequência, e há dores por todas as partes. Pese embora os programas de televisão muitas vezes tentam mascarar a realidade do nosso mundo, a verdade é que esses sinais estão-se a cumprir diante dos nossos olhos. Então, há aqui algumas conclusões que nós devemos tirar. Primeiro, vigiar e orar diariamente. Vigiar significa atitude ativa em que não adianta nós vivermos no passado, nem vivermos no futuro que ainda não chegou. Mas o vigiar representa uma atitude do presente, em que nós diariamente procuramos saber se estamos ou não fazendo aquilo que é a nossa parte para este dia da vinda de Jesus não nos apanhar de surpresa, como vimos no módulo 4, e também um outro ponto, para que a nossa atitude, se ele voltar e nós estivermos vivos, a nossa atitude seja uma atitude em que nós o receberemos com alegria. Uma outra conclusão que nós podemos tirar é estudar os acontecimentos que precedem a vinda de Jesus para não sermos enganados. E este ponto é muito importante. Não podemos ignorar os sinais. Muitos, já alguns amigos e familiares, tentando falar com eles, diziam: isto sempre existiu, eu não quero perder tempo com isto, eu tenho medo dessas coisas e isto faz-me sentir mal, eu tenho receio. O receio não vai resolver o problema, como vimos no módulo 4. Quer queiramos, quer não, quer estejamos preparados ou não, o reino de Jesus vai ser estabelecido nesta terra. É um facto. É só uma questão de tempo. E por isso, nós devemos estudar esses acontecimentos ao fim de não sermos enganados, porque vai haver muito engano a nível do aproveitamento daquilo que são os sinais que Jesus deixou. Mesmo no mundo religioso, hoje nós vemos nas igrejas, em algumas igrejas, enganos de forma escandalosas. E até em algumas igrejas vemos cerimônias do mundo diabólicos, cerimônias de feitiçaria, a serem feitos dentro da igreja, como atirar sal no chão, pisar, trazer roupa do familiar. Tudo isto são enganos que estamos a presenciar e que é interessante, é importante estudarmos os sinais para não sermos enganados. Uma outra conclusão é ajudar na pregação da salvação pela graça em Jesus. Por mais que o ser humano possa se preparar, só a salvação dada por Jesus Cristo é que, de facto, vai fazer diferença. Nós iremos daqui a 2 estudos vermos sobre a salvação, como é que se dá a salvação do ser humano, mas ela é de graça, porque o ser humano, sendo pecador, ele deve obedecer, não para merecer a salvação, mas para manter-se na salvação, se ele aceitou primeiramente Cristo como seu Salvador. Portanto, ele aceita Cristo, ele recebe a salvação de graça, então ele agora procura andar em obediência para não perder essa salvação. Mas existe um outro ponto, que é amar a vinda de Jesus e não ter medo. Muitos têm medo da vinda de Jesus. Eu era um daqueles que há uns anos atrás tinha medo deste tópico, porque a forma como ele era apresentado não era apresentado como esperança, era apresentado como algo de medo. E estudando e tirando tempo, pude perceber que não há razão para ter medo. É um dia de esperança.
Se te dissessem que amanhã chegaria o dia em que o mundo deixaria de haver fome, morte, doenças, em que os teus familiares que tu tanto amas nunca mais os irias perder por alguma infelicidade. Isso não seriam boas notícias? A vinda de Cristo só é má notícia quando nós não nos estamos a preparar e quando nós não queremos saber nada de Jesus nem de Deus, queremos viver a nossa vida de forma vã. Aí sim, ela deve ser um motivo de preocupação para nós. Caso contrário, deve ser um motivo de alegria e de satisfação. Então, o que é que eu devo fazer com esta informação que vimos no módulo 4 e do módulo 5? Nós devemos estar atentos aos sinais, mas não viver dos sinais. Isto é muito importante. Eu vejo por aí muita gente que está tão obcecada com os sinais que deixa de viver a sua vida, o seu dia a dia. Só anda atrás de notícias e notícias e notícias e notícias e não faz mais nada. E vive apavorado com os sinais. Não, os sinais são para nos dar pistas, mas não é aí onde deve estar o nosso foco. Então, repito, estar atento aos sinais, mas não viver dos sinais. Segundo, fazer a preparação diária obedecendo a palavra e tendo fé em Jesus, pois a morte pode nos bater à porta. Muitos estão preocupados se Jesus vai lhes apanhar vivo ou não. Quando uma doença, uma fatalidade, um acidente pode fechar o teu percurso aqui na Terra e você perder a oportunidade de ter feito alguma coisa para aceitares a salvação. E nós teremos um módulo onde iremos falar exatamente sobre este assunto da morte, que muitos têm sido enganados pensando que depois de morrerem a sua vida vai só e que terão outras oportunidades. Terceiro, suplicar o perdão dos pecados em Jesus Cristo. Isto é importante. Não há nada, depois de errarmos, não há nada que a gente possa fazer a não ser suplicar o perdão de um Deus que é de amor, que dá esse perdão de graça para nós, mas que devemos suplicar. E um outro ponto é suplicar o Espírito Santo diariamente para nos guiar. Irei disponibilizar aqui no estudo um módulo à parte só sobre a questão do Espírito Santo. Como é que ele é muito importante para nos guiar. O ser humano naturalmente não consegue fazer muitas coisas daquilo que tem a ver com a vontade divina. E é por isso que o Espírito Santo está como professor, para o orientar. Ele não é nenhuma força ativa, como alguns vão dizendo e ensinando em algumas igrejas, porque a Bíblia tem textos que nos mostram claramente que é o representante de Cristo na Terra, o representante de Deus na Terra, é o Espírito Santo. Ele tem vontade, ele ensina, ele instrui e ele até intercede. Tudo isso são textos que estão na Bíblia e que convido-te a estares atento quando surgir esse módulo que vai falar só sobre a obra do Espírito Santo nessa preparação do nosso caráter. E avisar os familiares e conhecidos do julgamento e da vinda de Jesus e dos sinais que apontam para o seu regresso. Pois, afinal de contas, se você estivesse num cenário de guerra e tivesse a fazer a preparação para sair deste cenário, para ir para um lugar muito melhor, você não avisaria os teus familiares, os teus amigos, os teus conhecidos? Certamente que sim. Então, esta informação não deve ser guardada somente para ti. Ela deve ser partilhada. Quer queiram, quer não, quer creiam ou não, quer aceitem ou não, é nosso dever fazer a nossa parte e partilhar, para que não venhamos a ser responsáveis por termos uma informação boa, útil para a vida de outros e nós não passamos essa informação. O tempo é curto, meus amigos e amigas, e não devemos adiar a preparação. Ela deve ser diária e devemos suplicar a Deus a que Ele nos ajude nessa preparação. Em João 14, versículo 1 a 3, tem a seguinte promessa, que Jesus fez antes de ir embora. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a promessa que Jesus faz para ti, meu irmão e minha irmã. Ele virá outra vez e quererá levar-nos com Ele para um lugar onde não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, nem sofrimento, nem a morte, porque essas coisas serão passadas. Você quer fazer parte disto? Então, ouça esse estudo, faça aqui o curso e prepare-se. Não se esqueça, quer você queira ou não, quer você esteja pronto ou não, Ele virá.
Você quer estar preparado? Então, se você quer estar preparado, vamos orar. Querido Deus e Pai, este teu filho, tua filha que está a ouvir esta mensagem, não pode negar que tudo à nossa volta aponta-nos para que algo grande está para acontecer. Que alguma coisa tem de ser feita, que não pode simplesmente a humanidade continuar no estado em que está. Por isso, peço que abençoes na decisão que este amigo e amiga está a tomar da preparação e que possas, Senhor, guiar a sua vida, os seus passos, para que não falte naquele dia, naquele encontro contigo, onde irá viver para sempre. Peço-te essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amigos, ao terminarmos o estudo de esta palavra de esperança em Apocalipse 1, versículo 3, bem-aventurado ou feliz aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Na sessão do Zoom que iremos ter, iremos aprofundar mais alguns sinais e esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter. Estude esta carta de amor de Deus para ti e que o Senhor te abençoe. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu gosto, porque isto vai ajudar este conteúdo a ser divulgado e a chegar a mais gente, mas acima de tudo partilhe. Mesmo que você não saiba falar, ao partilhar esses vídeos com os teus amigos e familiares, estás-lhe a dar a oportunidade de ele ter acesso a este conhecimento. Alguma questão? Entre em contato comigo através do e-mail michelregiste2020@gmail.com, onde terei todo o gosto em esclarecer as tuas dúvidas e questões que tenhas sobre este e os temas já estudados aqui neste curso. Prepare-se, na próxima semana nós iremos falar sobre a origem do mal, como é que ele surgiu. Afinal, existe mesmo Satanás ou não existe? Que o Senhor possa te abençoar, é o meu desejo, e uma boa semana.